Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Meus irmãos, amigos, irmãs, vamos aqui neste vídeo falar um pouco aqui sobre o assunto Trindade. Geralmente a IPV grava vídeos falando sobre a nossa doutrina principal, que é revelar o Pai Verdadeiro. Mas também gravamos vídeos com outros assuntos que também interessam. Afinal de contas, nós sabemos que essa teoria da Trindade, que os religiosos, no modo geral, têm como uma doutrina verdadeira, na verdade foi criada lá nos primeiros séculos pela prostituta do Apocalipse, né? Mas vamos aqui, eu quero aqui nesse pequeno vídeo mostrar aqui pelo menos duas passagens, tem muitas, mas eu quero mostrar pelo menos aqui duas passagens que prova que essa doutrina da Trindade é equivocada, não tem base bíblica. E por que que a IPV não crê nessa falsa doutrina da Trindade? Tem muitas passagens, mas eu quero aqui mostrar apenas dois versículos, porque assim, para você compreender melhor, antes de mostrar aqui a passagem, o que é que essa doutrina ensina? O povo religioso ensina sobre a Trindade, que são três pessoas em um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um único Deus, certo? Então a Trindade ensina isso. São três pessoas em um Deus. Então, segundo eles, quando a Bíblia fala um Deus, existe apenas um Deus. O Deus verdadeiro está incluindo ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três com o mesmo poder, com o mesmo conhecimento, etc. Ou seja, o que um tem, o outro tem. O que um possui, o outro não deixa de possuir, tem que ter. Compreende? Ou seja, as três pessoas são uma só, em poder, em conhecimento, em ação, etc. Tá bom? Então é isso que essa doutrina ensina, a doutrina da Trindade. Dito isso, eu quero aqui ler dois versículos para mostrar com toda a sinceridade, pelo menos aqui essas duas, tem outras, certo? Mas essas duas passagens aqui realmente provam que essa doutrina é antibíblica, é falsa, que contradiz as escrituras. Por exemplo, aqui em Mateus 11, escute com atenção, olha só, Mateus capítulo 11, eu vou ler aqui o versículo Mateus 11. Permita-me ler aqui só um instante. Escute com atenção, que vamos aqui mostrar dentro das escrituras o porquê que entendemos que essa doutrina distorce a base bíblica. Porque uma vez que eles falam que são três pessoas com o mesmo poder, com o mesmo conhecimento, aí quando você lê aqui Mateus 11, versículo 27, olha só, Mateus 11, 27, como já é uma base aqui para distorcer esse tal ensinamento, que infelizmente as religiões de esmagadora maioria acredita nessa doutrina da Trindade. Vamos lá, Mateus 11, 27. Ó. O Senhor Jesus diz: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, duas pessoas. Aqui está falando do filho e do pai, né? Aqui é o filho falando que o pai dele, que é Deus Todo-Poderoso, entregou a ele todas as coisas. Agora é só o segundo trecho do versículo. Nenhum homem conhece o filho, senão o pai. Olha só agora. Nenhum homem conhece o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. O que me chama a atenção aqui é que eu vejo aqui duas pessoas, né? O pai e o filho. Perceba que o Senhor Jesus está dizendo que ninguém conhece o pai senão o filho. E claro, ninguém conhece o filho senão o pai. Aqui perceba que o Senhor Jesus não cita a suposta terceira pessoa da Trindade, né? Que as religiões dizem que é o Espírito Santo, a terceira pessoa. Uma espécie de outro Deus, né? Digamos assim. Então, o Senhor Jesus, aqui, para ganhar força essa doutrina da Trindade, aqui era para estar escrito, né? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai e o Espírito Santo. Ou então, ninguém conhece o Pai, senão o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui, essa passagem, o mestre exclui. Ele não cita a suposta terceira pessoa da Trindade, porque já que são três pessoas em um Deus, no meu ponto de vista aqui nessa passagem,
o mestre não poderia excluir a terceira pessoa da Trindade, né? Que faz parte do mesmo Deus. Então ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Logo, o mestre não cita o Espírito Santo, mostrando que, segundo essa passagem aqui, por que que o mestre não cita o Espírito Santo como se fosse uma pessoa? Porque o mestre sabia que o Espírito Santo não é uma pessoa, senão por obrigatoriamente falando, por obrigatoriedade, ele teria que ter citado. Por quê? Porque é só você meditar comigo, raciocina agora com a tua inteligência, ó. Preste atenção, porque aqui não tem o que refutar, não tem o que argumentar. É só você ler o texto simples e compreender conforme está aqui. Não tem o que complicar aqui, olha só. Ninguém, Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Tá bem claro aqui, não tem pra onde correr. Então, se ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, logo, cadê o Espírito Santo, né? Então, o mestre aqui não cita esse suposto terceiro Deus. Isso mostrando que o mestre Jesus não cria que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Aí você reforça aqui esse assunto quando você vai aqui em Mateus, no mesmo livro aqui em Mateus, olha só. Mateus 24, vamos aqui em Mateus 24, outra passagem que, essa aqui é mais forte ainda. Essa aqui é mais forte ainda, que nos faz entender que essa doutrina da Trindade é falsa, não é, é antibíblica. Não tem base, que distorce o Evangelho. Mateus 24, permita-me ler aqui, Mateus 24, eu não anotei no esboço, mas eu sei que onde é que está o versículo. Mateus capítulo 24, você pode pegar a sua Bíblia também para acompanhar junto comigo essa leitura. Mateus 24, deixa eu me encontrar aqui o versículo. Que o mestre fala aqui, já encontrei aqui, ó, 36, pessoal. Mateus 24, 36, olha só. Escute com atenção e raciocina com tua inteligência aí, ó. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem anjos, nem o Filho, ou seja, nem ele, nem Jesus, somente o Pai. Eu estou lendo aqui na versão King James, 1611, que aqui traz unicamente o Pai, ou seja, nem homens, nem anjos, nem eu, Filho, unicamente o Pai sabe o dia e a hora do meu retorno. Ou seja, perceba que o mestre citou homem, os homens, pessoa, os homens não sabem, pessoa. Nem os anjos são o quê? Pessoas, espíritos, pessoal, pessoa. Nem eu, ou seja, nem o Filho, nem Jesus, pessoa. Sabe? Somente o Pai, pessoa. Cadê aqui o Espírito Santo? Não, porque se, vamos aqui, para concluir o vídeo, vamos ser sinceros e humildes. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, assim como essa doutrina da Trindade ensina, assim como as religiões ensinam erroneamente, por obrigação, não tem pra onde correr. Eu tô com ruim da garganta, desculpa. Por obrigação, o mestre teria que ter citado aqui o Espírito Santo. Preste atenção, ó. Naquele dia e hora, nem homens, nem anjos, nem eu, somente o Pai sabe o dia do meu retorno. Ou seja, por que ele não cita aqui a suposta terceira pessoa da Trindade? Porque o mestre sabia, gente, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porque se ele fosse uma pessoa, um terceiro Deus que faz parte da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, por obrigação, o mestre teria que ter citado. Ou o Espírito Santo não sabe o dia do retorno do Senhor Jesus. Perceba que aqui nem é citado. Então, se a doutrina da Trindade fosse verdadeira, se fosse ter três pessoas em um Deus, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, o mestre, por obrigação, teria que ter falado o seguinte, ó. Mas naquele dia e hora, nem homens, nem anjos, nem eu, nem o Espírito Santo, somente o Pai. Ou então, somente o Pai e o Espírito Santo sabem. Mas não, ele não cita o Espírito Santo, ele exclui. Por quê? Porque o mestre cria que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele sabia disso. Ele nunca falou que o Espírito Santo é uma pessoa. Talvez tenha dois versículos que os religiosos entendem que ele falou que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ali é
texto fora de contexto e mal interpretado. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo discordar do que estou falando, cite aí no comentário, comente aí a passagem, que eu posso gravar outro vídeo falando sobre esse assunto aí, esse versículo, tá bom? Então, concluindo, perceba que eu te mostrei aqui apenas dois, tem outros, tem muitos, mas eu te mostrei apenas 2 versículos que provam que essa doutrina da Trindade é falsa. Porque eles dizem que são 3 pessoas em um Deus, com o mesmo poder, com o mesmo conhecimento. Se tem o mesmo conhecimento, por que, que o filho não sabe o dia do seu retorno? Somente o pai. O filho deveria saber o dia do seu retorno. Não é verdade? Ah, e não me venha pra cima de mim. Ah, é porque ele estava aqui na terra. Não venha com isso pra cima de mim. Isso aí é muito surrado. Já tá refutado isso aí. Isso aí não tem nada a ver. É hipócritas, covardes, mentirosos que inventaram isso só pra passar o pano na coisa. Ah, é porque ele estava aqui na terra. Ele não sabia. E no mesmo instante você fala que aqui na terra ele era homem e era Deus. Ué, e aqui na terra ele era Deus ou não? Tá vendo o tamanho da confusão? Tá vendo o tamanho da contradição? Então não venha pra cima de mim, ah, é porque ele estava aqui na terra, por isso que ele não sabia. Mentira. Porque quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o mestre já está no céu, ressuscitado há anos, há muito tempo que subiu para o céu, sentou no seu trono de glória. Aí quando você lê capítulo 1 e versículo 1 de Apocalipse, ele recebeu a revelação do Pai. O Pai teve que dar a ele a revelação. A revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu, que o Pai lhe transmitiu. Ou seja, se o Pai deu ao Senhor Jesus, o Filho, a revelação, pela lógica, o Filho não tinha antes essa revelação. Quando alguém te revela algo, é sinal que antes de ser revelado você não sabia. Sim ou não? Compreende? Então não venha pra cima de mim, ah, é porque ele estava aqui na terra. Esse argumento aí é fraco. Não vale. E é mentiroso e contraditório. Tá bom? Então o mestre aqui é bem claro, naquele dia ou hora, nem eu sei, somente o Pai, né? E nem homem, nem anjo. E ele não cita a suposta terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então perceba como o próprio Senhor Jesus refuta esse ensinamento errôneo e mentiroso, que foi inventado pela prostituta, pela igreja de Roma, lá no século III por aí, certo? Então, baseado nessas passagens e outras, que eu não vou aqui citar para não esticar o vídeo, a IPV, a Igreja do Pai Verdadeiro, não é uma igreja trinitarista. Nós acreditamos naquilo que o mestre falou lá em João 14, versículo 1. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. João 14, 1. Não fiquem perturbados, pessoal. Creia no Pai, que aqui ele chama de Deus. E creia também em mim. Perceba como ele faz a separação entre ele e o Pai, né? Ele crê em Deus, ou seja, o Pai, e em mim, né? Cadê o Espírito Santo, né? Mais uma passagem que ele manda você crer no Pai e nele. Ele não cita a Trindade ali. É tantas passagens, meu irmão, que se você for usar o teu raciocínio com sinceridade, você vai ver como essa doutrina da Trindade é antibíblica e contraditória. Então, João 14, versículo 1. Credes em Deus, aqui é o Pai, e credes também em mim, 2 pessoas, Pai e Filho. E concluindo, quando você compara também essa passagem com João 17, versículo 3. João Evangelho, capítulo 17, versículo 3. O mestre diz: E a vida eterna é esta, que conheça a ti. Aqui no contexto, ele está orando ao Pai, falando com o Pai. Conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a mim, a quem tu enviastes. 2 pessoas, o Pai e o Filho. Compreende? Cadê mais uma vez aí o Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, né? Mais uma vez é excluída da passagem. Por que, que o mestre faz isso? Porque ele sabia que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, não um terceiro Deus. Isso aí é mentira da Igreja de Roma, que engana hoje as religiões, inclusive os evangélicos. O mestre nunca falou que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o que é o Espírito Santo? É a presença do Pai em nós. E a presença é o Espírito do Pai, que vem do Pai, e que emana do Pai, que é derramado sobre a igreja. Perceba que ele é derramado sobre o meio do povo de Deus. Compreende? Então não é uma pessoa, gente. Assim como o Pai e como o Filho. É tanto que lá no batismo do Senhor Jesus, o Pai derramou o seu Espírito em forma de pássaro. Está lá em Mateus capítulo 3, quando o mestre foi batizado. O Espírito do Pai veio sobre o mestre em forma de pássaro. E lá em Atos 2, em forma de língua de fogo.
E aí o espírito é um pássaro, é uma língua de fogo, entendeu? Então, concluindo, não pode ser uma pessoa. É tanto que o Senhor Jesus, para concluir o vídeo, tá ficando longo, quando ele está ali mais os seus discípulos, já ressuscitado, ele, ó, sopra sobre os discípulos e diz: receba o Espírito Santo. E agora, o Espírito Santo é um vento? Ele soprou sobre os discípulos, acho que é em Mateus 24, é porque eu não fiz aqui um esboço, mas pode pesquisar. Ele soprou sobre os discípulos e disse: receba o Espírito Santo. E agora, o Espírito Santo é um vento? Compreende? Então, o que é o Espírito Santo? É algo que emana do Pai e que vem no meio do seu povo. Pode vir em forma de pássaro, pode vir em um vento, pode vir em forma de línguas de fogo e por aí vai, certo? Então, concluindo, essa doutrina da Trindade não tem base bíblica, distorce as escrituras, certo? A IPV está de acordo com o Evangelho, estamos de acordo com o Senhor Jesus, que diz que o Pai é maior do que eu. Julgue com sinceridade, julgue com a tua honestidade. Quando o Filho diz que o Pai é maior do que eu, a IPV crê no Senhor Jesus. Nós não distorcemos o que o Mestre falou. Se ele falou que o Pai é maior do que ele, ponto final, o Pai é maior do que ele. Ou eu vou dizer, não, a Trindade ensina que o Filho é igual ao Pai. Jesus é igual ao Pai em poder, em conhecimento. Olha só como está distorcendo aquilo que o Mestre falou. Se ele falou que o Pai é maior do que ele, ponto final. Então quem é que está obedecendo o Senhor Jesus e quem está chamando ele de mentiroso? Porque uma vez que ele fala o Pai é maior do que eu, aí vem esse povo vai dizer que o Filho é igual ao Pai, eles estão distorcendo o que o mestre falou. Então a IPV prefere ficar naquele que o mestre falou, ficar naquele que o Evangelho ensina, na simplicidade da coisa, tá bom? Então é isso aí, a IPV não crê nessa doutrina mentirosa, falsa, inventada pela prostituta do Apocalipse da Igreja Romana, certo? Congregue conosco, Igreja do Pai Verdadeiro, Pacaju e Ceará. Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, compartilhe esse vídeo, certo? E vamos pregar a verdade para esse povo, vamos libertar esse povo da mentira. Amém.